Olá, queridos, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos livros da Bíblia. Então, hoje é o dia do resumo do primeiro livro de Reis. Então, até aqui nós já falamos sobre o início de todas as coisas, sobre a aliança de Deus com os patriarcas, sobre a libertação do Egito, sobre como eles entraram na Terra Prometida. E na semana passada nós falamos sobre os reis, né? Sobre Israel, os primeiros reis, Saul, sobre Davi. E segundo Samuel, que foi o livro que nós estudamos na semana passada, fala todo o reinado de Davi, com os seus acertos, com os seus erros, mas no final ele foi um ótimo rei sobre o povo de Deus ali. E no livro de Primeira Reis, começa falando sobre o seu sucessor, que é Salomão. Aí Davi morre e Salomão recebe o trono. Salomão, no capítulo 3, em meio a uma oração, ele recebe de Deus uma promessa. Ele fala assim: Deus fala para ele, pede-me o que queres que eu te faça. Então ele podia pedir qualquer coisa ali para Deus naquele momento que Deus ia conceder para Salomão. Salomão pede, né? Foi até uma coisa assim surpreendente, né? Que ele não pediu riquezas, ele não pediu nada material, mas ele pediu sabedoria. E quando ele pede sabedoria para Deus, aí Deus fala assim para ele: além de eu te dar sabedoria, eu vou te dar também riquezas, honras, visto que pediste algo de muito grande valor, né? Que era a sabedoria para reinar ali, para saber governar aquele povo, foi o que ele achou mais importante. Então Deus se agradou desse desejo do coração de Salomão e deu, além de muita sabedoria para ele, também deu riquezas e honra. Isso está lá no capítulo 3. Depois você lê com calma, porque é bem comprida a parte lá, mas é muito bonito essa oração e como eles conversam sobre isso. Depois fala, né, nos seguintes capítulos, sobre a prosperidade que Salomão teve. Porque se ele era um rei muito sábio, Deus deu aquela sabedoria realmente para ele. Então ele era sábio em todas as coisas. Tudo que ele fazia dava certo. Tudo que ele punha a mão dava certo. Então ele começou a prosperar muito e ele foi um dos reis mais ricos da antiguidade. Aliás, naquela época ele foi considerado o maior rei, o mais sábio, o mais rico, o mais admirado daquela época. E ele começa a prosperar bastante, né? Quando depois, no capítulo 6, ele começa a edificar o templo de Deus. Lembra que Davi queria edificar um templo para Deus ficar? Um local construído onde ali se manifestasse a presença de Deus, como se fosse uma igreja hoje que a gente entende, né? Porque eles adoravam num tabernáculo, que era como se fosse uma tenda gigante, né? Então, todo lugar que eles iam, eles levavam aquele tabernáculo e ali simbolizava, ali ficava a arca do testemunho, com as tábuas, né, das leis lá, dos 10 mandamentos, e os sacerdotes faziam os sacrifícios ali. Então, era uma igreja móvel, vamos colocar assim, né? Como a gente entende hoje, né? Era um templo móvel. E aí Davi sentiu no coração de falar assim: poxa, eu moro num palácio tão bonito, edificado, vou fazer um para Deus também. Só que aí Deus falou assim: olha, esse templo quem vai construir é o seu filho. Porque você é um homem de muita guerra, tem muito sangue nas mãos, e eu quero que o seu filho, aquela semente que vier de você, construa esse templo para mim. E aí Davi preparou tudo no seu reinado, né? Guardou madeira, guardou ouro, guardou prata, guardou bronze, guardou tudo o que podia ali de material. E aí, quando chegou a vez de Salomão, ele construiu esse templo para Deus. E isso está lá no capítulo 6. E aí vai contando algumas outras coisas que Salomão fez, mais ou menos ali até o capítulo 8. Então, ele construiu o palácio dele, construiu várias coisas lá, fez várias melhorias para a cidade, e isso vai mais ou menos até esse capítulo. Depois, aí fala, vamos ler esse daqui, capítulo 9, versículos de 1 a 9. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: essa aqui é a aliança de Deus com Salomão. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designara fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão, quando ele tinha falado com ele lá daquela vez: pede-me o que queres que eu te faça, né? E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim, santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre.
Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim como andou Davi teu pai, com integridade de coração, com sinceridade, para fazeres segundo tudo que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos prescrevi, mas fordes e servirdes a outros deuses e os adorardes, então eliminarei Israel da terra que lhe dei. E a esta casa que santifiquei a meu nome lançarei longe da minha presença. E Israel virá a ser provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará. E dirá, por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e com esta casa? Responder-se-lhe-á, porque deixaram o Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito os seus pais, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Enfim, essa aliança que Deus faz com Salomão é muito importante, porque você vai ver em todo o livro de Reis, tanto o primeiro quanto o segundo, que essa palavra de Deus se cumpre. Então, assim, como aconteceu lá no livro de Juízes que a gente falou, quando eles andam com Deus, quando eles obedecem a Deus, quando eles são justos, quando eles fazem a coisa certa, né, ali conforme os mandamentos de Deus, tudo vai bem para eles. Eles prosperam, o reinado deles dá certo. Quando eles se desviam de Deus e começam a praticar as abominações, as coisas erradas, então as coisas começam a dar errado, eles vão perdendo o reinado, eles são dominados por outros povos. Isso a gente já viu acontecer lá no livro de Juízes. E aqui tem uma aliança que Deus faz com Salomão, dizendo, olha, se você me seguir e guardar os meus mandamentos, você vai ter na sua descendência reinado para sempre. Mas, se os seus descendentes se desviarem de mim, se eles praticarem abominações, coisas erradas, então eu vou me retirar, né? A minha presença vai se retirar deles, eles vão perder para os inimigos e esta cidade e este templo serão destruídos. E assim, não querendo dar spoiler, né? Mas isso acontece depois. E a gente vai ver aqui através desse livro de 1ª e 2ª Reis o que aconteceu com a história de Israel, que vai chegar a um ponto no final que acaba, Israel é tomado e o povo é levado em cativeiro e o templo é destruído. Então, mas isso depois de muito tempo acontece. Você vai entender o porquê e como foi esse caminho até isso acontecer. Você vê que Deus, quando falou essa palavra, que ele já sabia lá na frente o que ia acontecer. Enfim, né? Mas continuando ali no reinado de Salomão, que foi um reinado excelente, foi uma época que eles não tinham inimigos, não tinha guerras, eles só prosperavam. Esse país ficou muito rico e a riqueza era tão grande, a sabedoria era tão grande que até a rainha de Sabá, que era um local lá também muito desenvolvido na época, vem para ver a sabedoria. Deixa eu ver se esse rei é tão sábio assim, né? Como eles falam, então as coisas são tão maravilhosas lá naquele reino. E quando ela chega lá, diz a palavra que ela até se surpreende, que é mais do que ela esperava. Então veja como foi uma coisa assim muito presente naquela época. Foi uma coisa assim, muito surpreendente para todos verem a prosperidade daquele reino de Salomão. Depois, quer ver? Eu queria ler com vocês no capítulo 10, no versículo 23 e 24, que diz assim, ó. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo o mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Então, a sabedoria que ele tinha não era humana, era uma sabedoria que Deus tinha colocado no seu coração, por causa daquele desejo que ele teve de ser sábio, de conseguir fazer, né, um bom reinado ali para Israel. Depois disso, né, acontece uma coisa ruim, na verdade, porque Salomão ele tinha muitas mulheres, ele teve muitas mulheres. Sabe que naquela época lá os reis tinham haréns, né? Era comum um rei ter mais de uma esposa. Davi mesmo teve 3 ou 4 esposas. E aí veio
Salomão e teve mais de 1000 mulheres, teve uma para cada dia, assim, do ano, né? E mais ainda um pouco. Então, ele teve muitas mulheres. E diz a palavra que essas mulheres corromperam o coração dele, assim, perfeito diante de Deus. E ele começou, para agradar as mulheres, ele começou a fazer lá um templo para, vamos supor, Astarote, aí fez outro templo para Milcom e outros deuses lá que tinha, porque ele queria agradar as esposas e aí fez lá. E ele sabia que isso não deveria ser feito, que isso era uma idolatria, que isso estava indo contra os propósitos de Deus, de ter um único Deus, uma única orientação, a palavra do Deus vivo que criou o universo, sabe? O Deus que fez aliança lá com Abraão, Isaac, Jacó, todas as 10 tribos, as 12 tribos de Israel, depois, né, que levou Moisés a libertá-los, Josué, os juízes, etc, etc, Davi, né? E agora ele começa a desestruturar essa relação tão bonita que ele teve com Deus no começo, né? Fez aquela oração tão linda, recebeu tanto poder, tanta sabedoria, tanta riqueza, e aí começa a desvirtuar o seu próprio caminho. Ele meio que se perdeu no final do reinado. E aí o que acontece? Vem uma palavra de Deus e diz que o reinado dele seria dividido, né? Então, em Juízes, fala que a divisão das tribos viria por conta, eu nem vou ler porque é muita coisa aqui, mas você depois leia em casa, o reino de Salomão iria ser dividido por conta dele ter dividido o seu coração, por conta dele ter contaminado o seu coração. Então ele não ia, aquela aliança que Deus tinha feito, né? Ele não ia continuar como um reinado total ali na presença de Deus. Mas ele falou, não vai acontecer no seu reinado, mas no do seu filho. E aí no primeiro livro de Reis conta que depois que Salomão morre, vem o seu filho, Roboão, que fica no lugar. E na época do Roboão é que tem a divisão do reino. Então, lembra que eram 12 tribos que formavam esse país, né, essa nação? 2 tribos continuaram com Roboão. E 10 tribos seguiram a Jeroboão, que era um outro governante ali que acabou se colocando sobre as 10 tribos de Israel. Deus mesmo que mandou ele reinar essas 10 tribos, né? Porque ia ter a divisão do reino. Então, Roboão ficou com 2, que foi Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos ficou com Jeroboão. E aí ficou chamando assim, as 2 tribos que ficaram com Roboão se chama Judá. Então, virou uma tribo só que chama tribo de Judá. Ou nação de Judá, né? E as outras 10 tribos viraram tribo de Israel. Então, por isso que depois, agora daqui para frente na Bíblia, você vai ouvir muito falar assim sobre Judá e Israel. Judá e Israel. Você não vai mais ouvir falar sobre tribos separadas como a gente ouvia até o livro de Juízes, até Samuel. Agora a gente vai começar a ver sobre 2 tribos, Judá e Israel. Então, Judá com 2 subtribos, Israel com 10. Aí começa a falar sobre os outros reis. São muitos reis que fala sobre nesse livro aqui, tanto que ele chama livro de reis, né? No primeiro e no segundo de reis. Então eu fiz um resumo dos reis aqui para vocês. Eu sei que é difícil ver aqui pelo vídeo, né? Mas eu vou colocar aqui, se você quiser tirar uma foto e depois estudar, então eu fiz assim, olha, parece uma coisa de outro mundo, né? Veja bem. Será que dá para ver tudo aqui? Acho que dá, né? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Esses são os reis de Israel, todos os reis de Israel que tiveram até os cativeiros, tá? Então, nesse lado aqui, ó, tem a tribo de Judá, tá bom? E nesse lado aqui, a tribo de Israel. Os reis de Judá são aqueles que Deus prometeu para Davi que a sua descendência iria ter um reinado para sempre. Tá? Aí você vai falar, mas para sempre, mas aqui não acabou o reinado? Ó, essas 2 linhas pretas significa quando foi destruída a cidade, foi tomada a cidade, eles foram levados todos em cativeiro. A tribo de Israel foi levada um pouco antes, ó, tá vendo? Aliás, bastante antes, para a Assíria. Eles foram levados em cativeiro, o povo todo foi levado de uma nação lá para a Síria e foi destruída a cidade e acabou com a cidade. E o povo de Judá foi um pouco depois, ó, aqui para Babilônia. Eles foram levados para a Babilônia. Então, veja,
ficou mais tempo a tribo de Judá do que a tribo de Israel. E eles foram destruídos. Aí você vai falar assim para mim, mas você não falou que Deus falou que o reinado de Davi ia ser para sempre, né? Então nós sabemos, né? Nós sabemos que Jesus, antes de eu falar sobre isso, Jesus é chamado de filho de Davi e ele vem da linhagem de Davi. E Jesus hoje é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, para sempre haverá um reinado daquele que veio da descendência de Davi. Não necessariamente um rei físico, né? Um rei aqui mortal, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Bom, continuando aqui com os reis, né? Então, vê se dá para vocês verem aí. Existem reis que estão pintados de verde e existem reis que estão pintados de vermelho. Os reis pintados de verde foram os reis que foram bons, que seguiram a Deus, seguiram os mandamentos de Deus e fizeram segundo lá o que Deus tinha ordenado e fizeram bons reinados. E os reis vermelhinhos, né, aqui rosinhas, são os reis que foram ruins, que não obedeceram a Deus e que fizeram tudo errado lá no seu reinado. Então você pode perceber, olha, veja bem, do lado de Israel só tem um rei verdinho, que é o rei Jeú. Ele foi o único rei bom do lado de Israel, que foram aquelas 10 tribos. Os outros foram todos fora da visão e da vontade de Deus. Por isso, lembra daquela palavra que Deus deu para Salomão? Se eles se desviassem, que Deus ia destruir a cidade, etc. Pois é, foi aqui Samaria foi destruída e eles foram levados para a Síria. Porque realmente, olha, eles não seguiram a Deus. A não ser Jeú aqui que tentou fazer algo, né? O restante foi muito ruim. Do lado de Judá, você veja que já tem mais reis verdinhos. Você vê aí que Saul e Salomão, eles começaram verdinhos e terminaram vermelhos, né? Porque eles erraram no final dos reinados. Mas, por exemplo, Davi, o rei Asa, Josafá, o Joás, né? O Amazias, e assim vai indo, tá vendo? Ó, tem vários aqui que são verdinhos, eles todos tentaram fazer coisas boas. Então, de vez em quando, tinha uns ruins aqui, que nem o rei Acabe, aqui do lado de Israel, aqui do lado, no lado de Judá, o Jeorão, né? Essa Thalia aqui, ó, foi uma mulher. Ela foi a mãe do Acasias. O Acasias também foi um rei muito ruim. E ela dá um golpe, né? E ela toma o reino. Então tem várias histórias. Você vai ler no livro de Reis, cada um deles tem uma história. E aí ela toma o rei e tal, mas depois vem Joás e acaba com esse falso reinado, né, que se instalou aqui. Então, esse pedaço aqui, ó, foi um pedaço muito ruim da história das tribos de Judá. E aí depois vem alguns muito bons aqui e tudo, depois começa a vir alguns ruins de novo, e mais para o final, olha o que acontece, ficam todos desvirtuados que nem estava lá Israel. Ou seja, eles não quiseram mais fazer como Deus falava. Aqui ainda tinha alguns que tentavam, né? Tinha um ruim, vinha um outro bom e tentava ajudar. O rei Josafá foi muito bom. O rei Ezequias foi muito bom, né? Então eles tentavam trazer a nação de volta para a presença de Deus. Mas agora aqui para o final, ó, a partir desse Joacás para baixo, você vê que já não conseguiram mais dar aquela continuidade em relação a Deus. Eles já eram reis maus, reis que cometiam abominações, reis desonestos, reis injustos, né? E aí, o que acontece? A palavra de Deus se cumpre aqui também e eles são levados cativos para a Babilônia. Então, aqui tem um resumo de todos os reinados até o cativeiro das tribos. Aí você vai falar assim, poxa, mas e esse livro de 1 Reis? Então, eu dividi aqui, olha, veja. Até o rei Saul, ele é falado, tá vendo aqui do lado, ó, em 1 Samuel. Então, se você quiser saber sobre o reinado de Saul, é em 1 Samuel. O reinado de Davi, ele já está explicado em 2 Samuel, que foi o que nós falamos a semana passada. Do reinado de Salomão, tá vendo? Até o reinado de Josafá e Acabe, vai ser em 1 Reis, que é esse livro que nós estamos estudando agora. E depois, de Acasias até o final de todos os reis, inclusive aqui de Judá, está no livro de 2 Reis, tá bom? Então, porque às vezes você fala assim, eu quero procurar um rei, a história de um rei lá, quero estudar a história de um rei.
Mas onde que ele vai estar? Meu Deus do céu, é tanto rei, é tanta coisa. E depois ainda vai ter 2 livros de crônicas, que também vai falar de novo sobre todos esses reis em alguns outros aspectos. Aí você vai falar, meu Deus, que confusão, que tanto rei é esse? É o mesmo rei, não é? Ainda para ajudar, tem 2 reis Acasias, um de Judá e um de Israel. Aí você faz uma confusão, né? Mas enfim, isso aqui é para ajudar um pouquinho o seu estudo. Então, você quer saber sobre Saul? 1 Samuel. Você quer saber sobre Davi? 2 Samuel. E depois em Crônicas eu vou explicar. Você quer saber de Salomão até mais ou menos o rei Josafá e o rei Acabe? Em 1 Reis. E daí por diante, de Acasias em diante, até o final de todos os outros reis, é em 2 Reis. Ok, pessoal? O rei Acabe, o rei Josafá, é naquela época do profeta Elias, sabe? Que Elias fala lá, que não ia mais chover e fica aquela seca na terra. Depois ele fala que vai chover e chove, né? Segundo a palavra de Deus. Depois ele luta ali contra os profetas de Baal. Ele luta contra Jezabel, que foi uma mulher terrível, que foi a esposa de Acabe. Então todas essas histórias estão ali em 1 Reis, tá? Então a partir de Acasias é que vai vir 2 Reis. Então, você lendo cada uma dessas histórias, você vai chegar a algumas conclusões. Primeiro lugar, todas as vezes que os reis foram bons na presença de Deus, aquele povo teve paz. Você vai perceber que eles não tinham inimigos que lutavam contra eles, os inimigos ficavam na deles. Não perseguiam, não perturbavam ali o povo de Deus. Mas quando esses reis malignos estavam governando, sempre tinha alguém do lado, amorreus, hititas, e edomitas, e não sei quem que vinha contra eles e lutando, principalmente os sírios, né? Os sírios nessa época, não é sírios, tá? De hoje, é os sírios, né? Naquela época eles vinham contra eles e tinham lutas, às vezes ganhavam, às vezes perdiam. Tudo dependia de como era o rei. Olha que interessante. Então vamos trazer isso para a nossa vida. Quando nós estamos com Deus, tudo dá certo para nós. Não sem lutas. Muitas vezes nós temos lutas, como Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando nós estamos com Deus, ainda que nós passemos por dificuldades, nós obtemos a vitória. Porque Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá orientação de como fazer, de como sair daquela situação difícil. Então, traga isso para a sua vida. Busque a Deus em tudo que você for fazer, em todas as decisões que você for tomar. Que Deus esteja à sua frente. Não faça as coisas com as suas próprias mãos. Não tome decisão da sua cabeça sem consultar a Deus. Porque quando nós fazemos isso, acontece a mesma história aqui, né, da Bíblia. Então, às vezes, quando a gente lê uma história de um rei, às vezes aquilo está simbolizando algo na nossa vida. Por exemplo, quando você lê algo sobre o rei Acabe, que ele era duro, que ele era obstinado, ou que ele só dava ouvidos à mulher e não fazia o que Deus falava para ele, não queria ouvir o profeta. Muitas vezes Deus está querendo falar sobre dureza de coração, sobre nós não obedecermos à vontade dele. Quando ele fala ali sobre o rei Josafá, que ele ensina o povo, né? Que ele tenta limpar aquele reino de todos aqueles ídolos que eles tinham, de todos os pensamentos errados. O rei Josafá foi um rei muito bom. Ele reconstruiu, limpou o templo ali das imundícias, das coisas erradas que tinha, né? Tentou ensinar o povo as leis de Deus. Então aí mostra o quê? Que é alguém que está buscando a Deus, que Deus está vendo o esforço da pessoa em buscar. Às vezes você pode ter um grande esforço de buscar Deus, às vezes você não consegue, você erra, você cai, você comete alguma coisa errada, mas logo em seguida você já se arrepende, você tem um coração voltado para Deus, porque nós somos seres humanos, nós vamos errar, mesmo sem querer errar, às vezes a gente acaba errando. Mas aí a gente coloca o nosso coração diante de Deus, pede perdão, tenta fazer essa limpeza, né? Como o rei Josafá fez aqui, né? Tenta ensinar outras pessoas sobre Deus e Deus vai honrar isso e Ele vai te ajudar na sua vida. Então, por que que a história desses reis está na Bíblia? Porque isso simboliza como é o comportamento humano. Cada rei mostra uma faceta do comportamento humano. Uma faceta boa, ali segundo a vontade de Deus, ou uma faceta ruim, que não faz a vontade de Deus. Então nós aprendemos com essas histórias.
Então você pode pegar, por exemplo, quando você for estudar o livro de Reis, cada dia você pega um rei e estuda sobre ele. Fala, deixa eu ver o que esse rei fez. Deixa eu ver como é que foi esse reinado. Deixa eu ver o que aconteceu com o povo. Deixa eu ver qual foi o fim desse rei, né? Se fala, como diz aqui, os verdinhos que você vê nesse papel que eu fiz aqui para vocês, os verdinhos falam assim no final que eles viveram muitos anos, dormiram e descansaram com seus pais lá quando morreram. Eles morrem em paz. Agora os outros, os que são vermelhinhos e tal, nossa, acontece cada coisa com eles. Pra você ter uma ideia, o rei Acabe, que foi um rei muito ruim sobre Israel, ele acaba comido, né, de aves do céu, cães, sabe assim, quando é destruído o cadáver dele e da Jezabel, né, da mulher dele. Tem reis que são mortos à espada, tem outros que são mortos por mulheres, que para eles era o fim do mundo, né, ser morto por uma mulher. Assim, desonra, humilhação, violência, tudo isso acontecia para aqueles que não seguiam a vontade de Deus. Então, estude sobre os reis, estude sobre esse livro, e cada rei você aprende alguma coisa com aquela lição. E uma coisa muito importante que tem aqui nesse livro de Reis é a história de Elias, esse profeta tão usado por Deus e que profetizou ali na época do rei Acabe, do rei Josafá. Então, que você veja essas histórias, né? Os milagres que Deus fez através do profeta Elias, de tudo que ele realizou ali de milagres e de ordenanças de Deus, as palavras de Deus que ele colocou, e fala também sobre a depressão que ele teve. Você sabia que no final ele fez tanta coisa, né? Foi ele que fez quando teve aquela luta, né, entre quem é mais poderoso, os profetas, é Baal ou Deus, né? Então vinham os profetas de Baal e ficaram lá tentando fazer aquele sacrifício, se retalhando para Deus responder com fogo. E vem Elias sozinho, né, e falando que Deus é que era o mais poderoso, e não aquele Baal, né, aquela coisa idólatra. E aí ele faz também ali um altar, e aí ele fala, qual dos dois responder com fogo? Esse é o Senhor. E aí ele joga até água, pra você ter uma ideia como que ia pegar fogo no altar todo molhado, né? Como ele tinha fé de que Deus ia responder. E aí diz a palavra que Deus envia fogo do céu e responde ali para Elias e não para os outros profetas de Baal. E sei lá se ele mandou um raio, alguma coisa ali que fez pegar fogo, né? De alguma forma ali aconteceu isso. E aí ele ganha, né, sobre esses profetas de Baal, e o povo vai, e aí são mortos aqueles profetas de Baal que eram falsos, etc. e tal. E aí a rainha Jezabel, que era a líder sobre aqueles profetas, fica irada com o que Elias fez, e ela era uma rainha muito má, né, a mulher do rei Acabe, e ela fala, até amanhã, essas horas, eu vou fazer com você como você fez com eles, assim, vou ver o teu cadáver até amanhã. E Elias fica com medo da mulher, você acredita? E foge. E foge, vai para o deserto, vai para uma caverna e fica lá. E fala para Deus, olha, eu não quero mais viver. Ele se cansa de tudo aquilo, ele fica muito deprimido. Aí você fala, poxa, um homem de Deus? Pois é. Nós que somos de Deus, nós também estamos sujeitos a ter tristezas, a ter depressão, a ter situações ruins, né, na nossa vida, mas o importante é que a gente não fique prostrado. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus, né? Então, mesmo que a gente caia, que não fique prostrado. E aí Deus manda um anjo atrás dele. Fala, levanta, Elias, vamos, levanta, que anda, que tem muito, muito comprido ainda o seu caminho. E leva pães ali para ele, aí ele come e volta a dormir. Aí o anjo chama ele de novo, levanta, levanta, e ele vai voltando ali pelo caminho. E também tem uma passagem que ele está assim, muito deprimido numa caverna e Deus fala para ele, Elias, onde você está, né? Que fazes aí nessa caverna? Sai daí que eu tenho que falar com você. Então, muitas vezes a gente também, como esse profeta de Deus, se coloca numa caverna, fica ali, acha que não tem mais jeito para gente, que a gente não vai mais ser útil para Deus, que a nossa vida não tem mais jeito, e a gente se fecha numa caverna. E Deus está te chamando hoje, que você está entendendo para quem eu estou falando, né? Deus está te chamando hoje para você sair da caverna, que você ainda tem um caminho muito comprido para percorrer com Deus. Então,
Renove as suas esperanças, porque Deus entende o seu problema, Deus te conhece, conhece o teu interior e Ele quer usar muito ainda a sua vida. Amém, amados? Então, que você possa ler esse livro, que você possa entender essas histórias, não só no contexto histórico, mas também no que representa para cada um de nós na nossa vida. Amém, queridos? A semana que vem nós vamos continuar falando do livro de Reis, só que o segundo livro, a partir do reinado de Acasias. Esse papelzinho que eu coloquei para vocês, você pausa o vídeo e aí você consegue anotar, né, no seu caderninho lá de estudo, e você vai ver cada rei, como é que foi, tá? Porque é muito rei para a gente falar aqui, mas pelo menos você tem ali uma ideia de como foram esses reinados. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana de vitória e que a semana que vem nós estejamos aqui para estudar um pouco mais a palavra de Deus. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Tchau, pessoal.